Olá, pequenos e pequenas ouvintes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Neila e estou muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. E eu sou o Maia e estou ansioso para contar essas histórias para vocês. Então, vamos lá? Simbora, meu povo! Que hoje faremos uma viagem por terras africanas. E conheceremos um pouco mais dessa cultura riquíssima. Vamos nessa? E sorta a vinheta! Essa história se chama Mau! Conta a lenda que lá em Benin, antigo reino do Daomé, a serpente eterna Aiduedo e sua esposa Mau, a criadora de tudo que existe no mundo, andavam pelo universo e no início de tudo decidiram formar a Terra. Bom, e dizem que foi rastejando sobre o planeta que a serpente criou o contorno dos continentes, os vales e os rios. Ah, e acredite ou não, foram os cocôs dessa serpente que se transformaram nas montanhas e nas pedras que conhecemos. Essas pedras continham dentro delas diversos metais preciosos. Um cocô valioso esse, hein? Mas sabe, Neila, ao fim de toda a criação, eles estavam exaustos de tanto trabalho. Foi aí que a Mau percebeu que com tantas coisas na Terra, metais, humanos, plantas e animais e cocôs, o mundo ficaria tão pesado, mas tão pesado que poderia afundar para sempre na eternidade. Minha deusa! Já pensou o problemão que ia ser? Então, para resolver esse dilema, a deusa criadora pediu para o seu gentil marido: Gentil marido, você poderia, por favor, segurar a terra com o seu próprio corpo? E ele, cansado do calor que fazia na superfície, achou melhor aceitar o trabalho, já que a terra é cercada de água por todos os lados. E assim, os povos dessa região africana acreditam que, até hoje, nós todos aqui em cima do planeta Terra somos sustentados por essa enorme serpente. Enrolada em nosso planeta seria a cobra a responsável por criar os arco-íris quando rasteja. E os terremotos quando se sacode. Diz a lenda que em um futuro distante, quando essa cobra morder seu próprio rabo, Ai! o mundo afundará para sempre, dando início ao fim dos tempos. Nossa, que legal essa história, Neila. Ao invés de um deus, existe uma deusa criadora. Pois é, muito legal! E você viu como eles resolveram o problema juntos? Isso se chama cooperação, e tem muito disso nas filosofias dos povos africanos. É isso que eles chamam de Ubuntu? Isso mesmo! E significa eu sou porque nós somos. Ah, eu tô adorando conhecer mais sobre essa cultura. Eu também! Então vamos nessa, que eu tô curiosa para a próxima história. Essa história se chama Terra Colorida? Para os Chiluques, povo que vive próximo ao rio Nilo Branco, que fica entre dois países africanos, o Sudão e a Uganda, o deus criador de tudo é Juoke. Uau! Que nome diferente ele tem! Pois é! Certo dia, o deus Juoke resolveu criar os humanos. E para isso, ele resolveu usar um material muito interessante e que estava disponível por toda parte. Assim, ficaria mais fácil. Que material será esse? Vocês adivinham? Muito bem. Quem falou barro, acertou. Foi juntando terra e água
que ele construiu as primeiras pessoas do planeta. O deus Juoque partiu em uma viagem, conhecendo assim diferentes lugares para povoar a Terra. Ele usou o barro de diferentes territórios e regiões por onde foi passando para moldar os humanos. E para sua surpresa, em cada lugar, o barro era de uma cor diferente. Em alguns lugares, ele era branco feito a neve, em outros, escuro como a noite. Ele ficou maravilhado com aquilo. Ah, é por isso que cada pessoa tem uma cor diferente? Sim, e isso é muito legal, né? Onde a terra tinha um tom mais claro, ou uma areia branca, os homens brancos nasceram. Verdade! Os próprios Chiluques, do rio Nilo Branco, por exemplo, acreditam que foram feitos a partir de uma terra preta e, por isso, têm a pele preta também. Que legal! Isso explica para eles as diferentes tonalidades de pele das pessoas e mostra como nascemos todos da mesma maneira. Sim, e a cor da pele também conta um pouco sobre a nossa história. Quer dizer então que nossos antepassados foram feitos a partir do barro? Eles acreditam que sim. E se é assim, cada um de nós carrega um pouquinho dessas terras em nós. Bom, então talvez por isso nos enterram quando a gente morre, né? Acho melhor irmos para a nossa última história. Então simbora! Essa história se chama Tambor Africano. É sabido entre os Bijagós, povo africano da Guiné, de que foi o macaquinho de nariz branco que fez a primeira viagem à Lua. A história começou assim. Perto de uma aldeia, os macaquinhos de nariz branco resolveram trazer a Lua para a Terra. Numa bela manhã, um deles, o menor de todos, teve uma ideia: subirem uns nos outros até alcançá-la, e assim fizeram. A fila foi se erguendo ao céu e um deles acabou por tocar na Lua. Embaixo, porém, os macacos começaram a ficar cansados e impacientes, ficaram sem forças e caíram. Menos o macaquinho pequeno. Ele ficou agarrado à Lua, que o segurou pela mão. A Lua olhou para ele com espanto e o achou tão engraçado que deu para ele de presente um tamborzinho. O macaquinho começou a aprender a tocar o instrumento e por muitos dias ficou por ali. Mas ele começou a sentir saudade de casa. Bom, assim ele foi pedir à Lua que o deixasse voltar. Para que voltar? Disse a Lua. Tenho saudades de tudo e de todos lá embaixo. Com dó do macaquinho, a Lua mandou que ele sentasse no tamborzinho, amarrou ele com uma corda e disse: Macaquinho de nariz branco, vou te fazer descer. Mas lembre-se, só toque o tamborzinho quando chegar lá embaixo. Quando eu ouvir, cortarei a corda e assim você estará livre. O macaquinho, muito feliz, foi descendo sentado no tambor. Mas no meio da viagem, ele não resistiu à tentação e, de leve, de modo que a Lua não pudesse ouvir, pôs-se a tocar o tambor. Porém, o vento estava tão forte que levou o som. A Lua acabou ouvindo o tambor e pensou: O macaquinho chegou à terra. E então ela cortou a corda
E eis que o macaquinho caiu de lá de cima. Passava por ali uma menina que viu, com espanto, o pobrezinho estendido no chão. E o tamborzinho estava junto dele. Então ele disse: Isso é um tambor. Entregue ao seu povo. Ela correu depressa e contou para todo mundo. Várias pessoas vieram para ver o instrumento. O som se espalhou. Eles passaram a fazer seus próprios tambores. Fizeram canções e naquele recanto da terra africana fazia-se o primeiro batuque ao som do maravilhoso tambor. Então, eles construíram muitos tambores, e logo não havia terra africana onde não houvesse esse querido instrumento. Com ele, transmitiam notícias a longas distâncias ou festejavam os grandes dias da sua vida e sua raça. O tamborzinho ficou tão querido do povo africano que em dias de tristeza ou em dias de alegria, é ele quem melhor exprime a grandeza da sua alma. Ufa! Quanta coisa legal e diferente a gente aprendeu com essas histórias, não é mesmo, Neila? Isso, Maia! E sem sair de casa. Percorremos continentes e vivemos aventuras pelos países africanos. E percebemos que, apesar da distância e da diversidade cultural, existem muitas coisas parecidas que nos ligam a esses diferentes povos. Muito que bem! Agradecemos por embarcarem nessa aventura com a gente, pessoal! E até a próxima! Ah, eu adorei também! E essas histórias entraram por uma porta e saíram pela outra. E quem quiser, que conte outra!